Bom dia, meus queridos estudantes, loucos, fascinados por história. Hoje, ao som de Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, nós vamos falar sobre a crise financeira de 29. Vamos estudar sobre esse tema tão importante e tão revelador também das, como eu posso dizer, das facetas, das querelas, das dificuldades que o capitalismo pode sofrer, certo? Embora o capitalismo ele seja um sistema econômico e político também, que ele se adapta às várias realidades que se colocam para ele. Aí está a grande jogada do capitalismo. Professor, o senhor não é capitalista? O senhor é por acaso socialista? Não, eu amo o capitalismo. Mas a história mostra que tempos em tempos o capitalismo ele passa por crises. Nós estamos vivendo uma crise econômica não motivada pelo capitalismo em si, correto? Mas motivado por uma pandemia que revela, ou que revelou, algumas fragilidades do capitalismo, desse sistema econômico. Mas não vamos falar sobre capitalismo, certo? A aula hoje não é sobre isso, porque nós vamos falar sobre o crack da Bolsa de Nova York em 1929 ou a crise financeira de 1929, ok? Perfeito. A aula de hoje, nós teremos por objetivo, primeiro, vamos conhecer o contexto norte-americano, o contexto político-econômico norte-americano naquele momento que vai ser o pós-guerra, ou melhor, a guerra em si, digo a Primeira Guerra Mundial, e o pós-guerra, e nesse pós-guerra eu limito a década de 1920. Vamos entender como os Estados Unidos estavam nesse momento economicamente, ok? Segundo elemento do objetivo dessa aula vai ser entendermos quais dos elementos que levaram à crise de 1929. E o terceiro objetivo dessa aula é entender quais foram os esforços do governo norte-americano na época para poder solucionar esse problema. Ok? Então, 3 objetivos. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o contexto político-econômico dos Estados Unidos naquela época, ok? Beleza. Os Estados Unidos eles já eram uma potência industrial, certo? E os Estados Unidos estavam num processo de aceleração da sua produção. 2 características principais desse processo, 2 elementos principais desse processo de aceleração da industrialização, da aceleração da produção, vai ser 2 perspectivas, o Taylorismo e o Fordismo. Ok? Frederick Taylor, um engenheiro, ele vai desenvolver uma metodologia de produção que vai ter por objetivo produzir muito em menos tempo. O que será? O que consistirá essa metodologia? A especialização. O trabalhador, ele não vai precisar se especializar em todo o processo da produção. Ele vai se especializar numa etapa, para que assim ele, de tanto especializado nessa etapa, ele consiga fazer em menos tempo.
ele consiga cumprir o seu papel, a sua função na produção em menos tempo, pelo fato dele se tornar especialista naquela etapa da produção. Ok? Beleza. O nome quem vai desenvolver essa metodologia vai ser o engenheiro Frederick Taylor. Beleza? Ok. O Fordismo, né, implementado por Henry Ford, ele vai não se apropriar, né, mas vai aperfeiçoar o Taylorismo. Ele vai pegar o Taylorismo e vai trazer para dentro de suas fábricas. Ele vai ser o fundador da Ford, certo? Da montadora de veículos Ford. Ele vai trazer o Taylorismo para dentro das suas fábricas e vai desenvolver a metodologia de produção em série. Já viu aquelas esteiras que ficam nas fábricas, aonde as esteiras elas vão passando por setores e os produtos eles vão sendo montados por etapas. E quando chega no final da esteira, no final da etapa, o produto já está todo montado. Quer seja carro, eletrodomésticos, esse é o produto em série. O material ele vai passando pela esteira, fica um determinado momento no setor, que as pessoas daqueles setores, utilizando o Taylorismo, especializadas naquela etapa, montam rápido. A esteira continua, para no setor seguinte, e os profissionais daquele setor especializado naquela etapa montam, e a esteira continua e assim por diante. Ou seja, os Estados Unidos, ele já, além de estar num processo avançado de industrialização, ele estava investindo maciçamente na aceleração da produção, que vai vir a calhar na demanda que vai ter na Primeira Guerra Mundial e pós-guerra. Ok? Beleza. Um outro contexto vai ser a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos, ele não participou de toda a guerra. Não participou. Basicamente, do início à metade da guerra, os Estados Unidos ele vai produzir para poder exportar para os países membros da Tríplice Entente. Ou seja, os Estados Unidos vai passar a metade da guerra, do início até a metade, só ganhando dinheiro. E esse processo de aperfeiçoamento da produção vai calhar muito na demanda produzida pela Primeira Guerra. Eles vão produzir maciçamente, compulsoriamente, para poder exportar para esses países que estão em guerra. As suas exportações não se limitavam somente em armas, mas todo tipo de produto. Alimento, vestuário, indústria pesada, enfim, em tudo. Certo? Beleza. O terceiro elemento desse contexto norte-americano vai ser o liberalismo econômico. Se vocês forem procurar no Google aí, liberalismo econômico, ele vai dizer, em suma, você vai entender, de modo geral, que o liberalismo econômico é quando a economia de um determinado país ela funciona de uma maneira muito mais livre, sem a intervenção do Estado. E o Estado, ele é mínimo, ele é pequeno, certo? Ele não é tão robusto, né? Ele é pequeno, certo? E num Estado pequeno existe uma série de outros fatores. A Seguridade Social não é tão efetiva, certo? Você não vai ver empresas estatais, correto? Os serviços praticados pelo Estado à população, eles serão específicos, tá? Então, esse é o liberalismo econômico. Mas o que eu quero chamar a atenção do liberalismo econômico para os Estados Unidos nesse momento é que a economia não era... O Estado ele não regulava a economia, ele não fiscalizava para ver se tinha alguma coisa errada, se os dados estavam certos, se as informações repassadas das indústrias, das empresas para a Bolsa de Valores eram corretas. Não tinha nada disso. A mão invisível da economia regulava
a própria economia, né? Isso é o liberalismo econômico, ok? E uma outra característica, esse vai ser o quarto elemento desse contexto norte-americano, é que, embora a economia norte-americana estivesse saudável e muito saudável, muito robusta, havia uma concentração de renda muito grande, porque a riqueza ela não foi distribuída de uma forma mais justa na sociedade. Portanto, quem desfrutava desse momento de fartura, desse momento sadio, saudável da economia, vai ser a classe rica e a classe média. A classe pobre, ela não vai ter acesso a esse momento, ela não vai ser agraciada por esse momento, não vai, certo? E um exemplo disso vai ser a Lei Seca de 1920, que vai durar de 1920 a 1933. A Lei Seca, o próprio nome está dizendo, muitos filmes já relataram esse momento, né? Os Intocáveis, quando fala de Al Capone, enfim. Você não podia... a bebida alcoólica era proibida. Passou a ser proibida nos Estados Unidos. Por quê? Porque o Estado queria combater a pobreza e a violência. Por que a pobreza? Porque em função das tribulações financeiras, do pouco salário, da vida sofrida do trabalhador, o cara, ele ia pro bar. E o pouco salário que ele tinha, ele gastava com bebida. Certo? E a embriaguez, em muitos casos, leva ao quê? A violência doméstica. Então o governo proibiu a bebida alcoólica, instituindo a Lei Seca. Perfeito? Então, a gente já tem um cenário norte-americano. Economia lá em cima, muito bem. Certo? O Fordismo e o Taylorismo vai ajudar na aceleração da produção. A produção industrial ela vai ter um ganho muito grande com essas duas novas metodologias, porque ela vai ficar cada vez mais eficiente. Terceiro, o liberalismo econômico que nós vimos. E quarto, a gente vai entender que essa riqueza produzida pelos Estados Unidos estava concentrada nas mãos de poucas pessoas, certo? Que a pobre ela não foi agraciada pelo benefício da economia estar sadia. Perfeito? Beleza. Então vamos agora falar sobre os elementos que vão motivar a crise financeira, que eu chamei de os calcanhares de Aquiles. Digamos que esse Aquiles, ele tenha vários calcanhares, ok? A economia norte-americana, que é o nosso Aquiles, ele vai ter vários calcanhares, vários pontos fracos, que a gente vai ver aqui. Primeiro vai ser a superprodução. Ô professor, explique isso direito. Superprodução é quando eu produzo muito, certo? Mas os Estados Unidos não tinha demanda? Tinha, certo? Porque quando termina a Primeira Guerra Mundial, a Europa está destroçada. E quem é que vai financiar a recuperação da Europa? Os Estados Unidos. Além de emprestar dinheiro para os países envolvidos na guerra, tanto da Tríplice Aliança quanto da Tríplice Entente, ele vai passar alguns anos, os Estados Unidos, exportando tudo para esses países, porque esses países saíram da guerra arrasados. Lembrando que o palco da Primeira Guerra Mundial, e assim como da Segunda também, vai ser a Europa. Ou seja, os Estados Unidos, na Primeira Guerra Mundial, além de não ter participado da guerra em todo o seu período, de 14 a 18, ele vai participar do meio para o fim, certo?
o conflito não aconteceu no seu país, então ele não vai ter perdas, ele não vai perder muita coisa. Vai ter perdas de vida? Vai. Isso é terrível? Foi. Certo? Foi muito terrível. Mas perdas econômicas ele não vai ter, muito pelo contrário. Então, os Estados Unidos, ele, após a Primeira Guerra Mundial, ele vai vender muito, vender muito. Só que vai ter um momento em que os países norte-americanos, os países da Europa, eles vão se organizarem, restabelecer o seu parque industrial e a sua vida vai voltar ao normal aos poucos. Portanto, não vai necessitar exportar tanto material ou tantos produtos dos Estados Unidos, certo? E nesse contexto de normalização da Europa, os Estados Unidos, como não está mais vendendo, exportando tanto assim, ele vai precisar o quê? Diminuir a sua produção. Certo? Certo, professor, entendi. Então os Estados Unidos quer dizer que ele não vai fazer isso? Por isso o nome crise da superprodução? Exatamente. Mas por que, professor? Os Estados Unidos não fizeram isso. Por quê? Se eu não estou vendendo tanto, eu tenho que diminuir a minha produção para que os meus produtos não fiquem estocados no canto esperando eu vender para alguma outra pessoa. Mas os Estados Unidos não fizeram isso. Sabe por quê? E essa explicação que eu vou dar agora está ligada ao nosso próximo calcanhar de Aquiles, que vai ser a especulação na Bolsa de Valores. Certo? Ou seja, o que mostra que uma indústria está saudável é a sua capacidade de produção, certo? Se eu estou produzindo muito, é porque eu estou vendendo muito, ok? Beleza. Então, se eu quero investir na Bolsa de Valores, eu estou vendo que a empresa A está produzindo muito mais que a empresa B. Então, a minha perspectiva é de comprar ações da empresa A, porque se ela está produzindo muito, é porque no futuro ela vai vender muito. Então, não vou comprar da empresa B, eu vou comprar da empresa A, certo? Então, é exatamente isso. As empresas, como estavam ganhando dinheiro não só com as exportações, mas também na Bolsa de Valores, com o aumento das suas ações, elas pensaram, bom, se eu não estou mais conseguindo exportar tanto, eu vou ter que diminuir a minha produção. Mas se eu diminuir a minha produção, os acionistas vão começar a vender as minhas ações que compraram antes. E o meu lucro vai diminuir, porque o valor das minhas ações irão diminuir. Então, o que eles pensaram? O dono dessas empresas, dessas indústrias. Eu vou continuar produzindo para o valor das minhas ações não caírem e vou tentar repassar tudo isso que eu produzia para vender para fora, eu vou tentar vender para o meu mercado interno, aproveitando esse momento extraordinário da economia norte-americana. Só que não dá. O mercado interno não vai suportar, absorver os produtos que eram exportados para a Europa. Os produtos, eles vão ficar encalhados, certo? Vão ficar encalhados nas empresas, nos pátios das indústrias, né? Aí a gente entende a especulação. Por quê? Para eu poder manter esse nível de produção, certo? Para eu poder manter esse nível de produção e atraindo investidores que comprem as ações da minha empresa, eu vou ter que maquiar os números no final do ano, né? No balanço da empresa. Ora, se eu produzir tanto, eu tenho que ter tanto de lucro, porque senão a conta não fecha. Então esses números eram maquiados. Aí entra a especulação. Entendeu? A especulação é:
Trazendo para a nossa realidade, um amigo ou amiga sua fala o seguinte: olha só, eu conheço uma pessoa que vai se dar muito bem. Desculpem, eu tô com um cachorro aqui, eu tô gravando isso em casa. Olha só, eu conheço uma pessoa que ela combina muito com você. Só que esse seu amigo, por ser amigo dela também, ele quer que vocês comecem a namorar. Porque ele gosta de vocês dois, certo? Né? E seria tão interessante os meus dois melhores amigos um namorarem com o outro. Então eu vou elevar a autoestima, elevar as qualidades estéticas da outra pessoa para você. Olha, a pessoa é um amor, olha, é linda, é uma gata ou um gato. Aí quando você chega no lugar não é nada disso. Isso é especulação. Certo? Então, as empresas estavam produzindo muito, mostrando falsamente para o público que elas estavam muito bem financeiramente, porque se eu produzo muito, eu vou vender muito, né? E maquiavam os números. E as pessoas investiam, compravam as ações dessas empresas, começavam a investir, certo? Mas, na verdade, essa informação não era verídica, porque eles estavam produzindo muito, mas não estavam conseguindo vender, certo? E nisso conforma-se a especulação, as informações erradas que estavam no mercado, né, na bolsa de valores, no mercado financeiro. E as pessoas continuavam a comprar, investir na bolsa de valores, mas não sabiam que, na verdade, as indústrias estavam à bancarrotas. Os pátios estavam lotados de produtos que não conseguiam colocar para fora para vender, nem para o exterior e nem para o mercado interno. Certo? O terceiro tendão de Aquiles vai ser o que é a concentração da renda e a concentração da produção. Nós falamos no primeiro tópico, que o pobre ele não participou desse momento saudável da economia, certo? Então a concentração da renda ficava nas mãos de pouco, dos ricos, certo? E uma pequena parte nas mãos da classe média. A classe pobre não participou dessa riqueza, certo? E vai ter a concentração da produção também, onde poucos conglomerados controlavam grande parte da produção, certo? E esses três elementos serão devastadores para a economia norte-americana, porque aí vem a crise. Por quê? Essa situação de maquiar os resultados chegou no momento que ficou insustentável. E muitas empresas começaram a quebrar de uma hora para outra, a fechar suas portas de uma hora para outra. E houve um pavor no mercado que as pessoas começaram a tentar arrancar alguma coisa daquilo que tinha investido. E não era só investidores, não eram só instituições, pessoas físicas ou jurídicas dos Estados Unidos, não. Os investidores nos Estados Unidos eram de toda a parte do mundo. Por quê? Ora, se a economia norte-americana está dando muito dinheiro, eu vou investir lá, embora eu seja de outro país. Por isso que a crise vai arrastar o mundo. Por isso que os Estados Unidos vai arrastar o mundo para a crise. Ou melhor, a crise norte-americana vai se espalhar pelo mundo. Não é? Então, com o fechamento das indústrias, o preço delas na bolsa de valor caiu. E muitas indústrias na semana anterior estavam dando lucro, na semana seguinte fecharam as portas, porque não dava mais para sustentar tanto prejuízo. Correto? Ou seja, milhões de empresas fecharam, aí você tem o efeito cascata. Se eu fecho muitas centenas de empresas, eu vou demitir milhões de funcionários. Eu demitindo milhões de funcionários, eu paraliso a minha economia, porque ninguém compra. Se não compra, não tem por que produzir.
certo? A crise chega aos Estados Unidos. Agora vamos para o nosso terceiro ponto, certo? Que vai ser a crise em si. Numa quinta-feira que vai ser nomeada, né, intitulada de Quinta-feira Negra, que vai ser no dia 24 de outubro de 1929, a Bolsa quebra, Bolsa de Valores, numa quinta-feira. E na sexta-feira, a Bolsa não abre, a Bolsa de Valores não abre. A produção norte-americana ela vai recuar 46%, quase a metade. 15 milhões de empregados, de trabalhadores serão demitidos. Vai acontecer o descrédito, a desesperança na perspectiva do liberalismo. E isso vai impulsionar o fortalecimento dos países, dos governos totalitários na Europa, fascismo e nazismo, fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, né? E em 1933 vai ser eleito Herbert Hoover, certo? Ou melhor, em 1929, vai ser eleito presidente, estava como presidente dos Estados Unidos, foi eleito no início de começou o seu mandato no início de 29, Herbert Hoover. Mas ele vai falar o seguinte, olha, o Estado não vai intervir na economia, porque nós somos uma economia liberal. Ou seja, a crise aprofunda ainda mais, né? Porque numa crise financeira, e a gente verificou isso recentemente, 2008, estamos verificando agora com a crise do coronavírus, que o Estado ele precisa intervir na economia, né? Ele precisa intervir jogando dinheiro na economia, emprestando a juros baixos para as empresas, para elas poderem se manter e se reerguer, certo? Mas em 1932 vai ser eleito Franklin Delano Roosevelt, que começa o seu mandato em 1933, e ele sim vai criar uma estratégia de atuação que vai se chamar de New Deal, ou Nova Ideia, né? Que vai se resumir basicamente no Estado resgatando o país do caos econômico. Como, professor? O Estado vai fazer isso? Capitalizando empresas, ou seja, produzindo dinheiro e jogando dinheiro no mercado, entregando dinheiro aos bancos, para os bancos poderem emprestar dinheiros, né, para as empresas se reerguerem a juros baixos, certo? Para o governo poder emprestar dinheiro, para os bancos poderem emprestar dinheiro para as pessoas a juros baixos, certo? O governo de Franklin Delano Roosevelt vai transformar os Estados Unidos num grande canteiro de obras para dar emprego para o povo, porque se o povo tem emprego, tem renda. Se tem renda, compra. Se compra, movimenta a economia, ok? A lei seca vai acabar, beleza, gente, a situação tá ruim, então vamos beber. Vamos beber para a gente esquecer e vida que segue, certo? Franklin Delano Roosevelt vai instituir o salário mínimo, a jornada de trabalho de 40 horas, passou disso, é hora extra, mais dinheiro. Vai dar subsídios agrícolas para os produtores, porque se ninguém está comprando, o preço vai cair. Se o preço cai, o fazendeiro passa por necessidade. Então, o governo vai dar dinheiro para os fazendeiros para eles poderem manter o preço num nível não tão baixo, mas num nível que eles possam vender e possam se sustentar. Ok? Beleza. O New Deal, nessa primeira fase, ele vai intervir direto na economia, exclusivamente direto na economia, para poder fazer com que ela se movimente, né? Se movimente de novo. Mas a segunda fase do New Deal vai ser uma fase em que o governo vai investir na cultura, vai jogar dinheiro na cultura, no entretenimento, né? Vai financiar
peças de teatros, filmes, vai financiar shows na Broadway, justamente para entreter o povo, para fazer com que o povo esqueça um pouco, para que a situação seja amenizada, o impacto da crise não seja tão forte no ânimo do povo. Isso ajuda até na esperança, dá esperança. A arte nos dá esperança também, nos deixa para baixo, ou melhor, nos deixa para baixo, porque tem alguns filmes, algumas peças que são tristes demais, né? Mas ela tem uma potencialidade muito grande de nos dar esperança, ok? Beleza. E nessa segunda fase também vai ser criada nos Estados Unidos a Previdência Social, que hoje não existe mais, né? Basicamente não existe nos moldes que foram criadas no governo de Roosevelt, ok? Mas vai ser criado com aposentadoria, seguro-desemprego, entre outras coisas, ok? Ah, professor, então a crise, o governo Franklin Delano Roosevelt, ele vai conseguir tirar os Estados Unidos da crise? O New Deal, ele vai amenizar a crise, porque o que vai tirar os Estados Unidos da crise vai ser a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos vai ganhar muito dinheiro também, certo? Que a crise ele vai até a Segunda Guerra Mundial, tá? Então esse New Deal não ajudou em nada, não? Ajudou muito, certo? Mas o que vai resgatar a economia norte-americana da crise terrível vai ser a Segunda Guerra Mundial. Beleza, gente? Então, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre estados totalitários, nazismo e fascismo. A gente se encontra lá? Beijo. Tchau, tchau.